O movimento da Terra em torno do Sol, de uma roda gigante ou de um DVD em torno do seu eixo são exemplos cotidianos de movimentos circulares. Movimentos cujas trajetórias são perfeitamente circulares e que o modo da velocidade tangencial é constante são denominados movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o móvel passa pelos mesmos pontos repetidas vezes. É um movimento que se repete. O intervalo de tempo gasto para que o móvel passa por um ponto e retorna a esse mesmo ponto, completando a volta, é denominado período. Dividindo o intervalo de tempo e o número de voltas neste intervalo de tempo, podemos determinar o período, que é representado pela letra T, o número de voltas pela letra M. A unidade medida do período no sistema internacional é o segundo. Bom, como exemplo de período, podemos dizer que o período de translação da Terra em torno do Sol é de 365 dias, o período de rotação em torno do seu eixo é igual a 24 horas, e o período de um ponteiro dos segundos de um relógio analógico é igual a 60 segundos. Para determinar o período deste corpo que executa o movimento circular, basta contar, em um intervalo de tempo de 10 segundos, qual seria o seu total de número de voltas. Bom, para calcular o período, então, você faz a razão entre intervalo de tempo e número de voltas. Como o intervalo de tempo foi 10 segundos, número de volta 14, a gente efetua a divisão 10 por 14, teríamos, então, aproximadamente período igual a 0,7 segundo. Já a frequência seria o número de voltas dadas em um determinado intervalo de tempo. Para calculá-la, basta você dividir o número de voltas pelo intervalo de tempo. A sua unidade de medida no sistema internacional é chamada de Hertz e a gente pode traduzir como o número de rotações por segundo. Uma unidade usual de frequência é a RPM, que significa rotações por minuto. Por essas duas relações obtidas anteriormente, vemos que período e frequência são inversos. Então, período é igual a 1 sobre F e a frequência é igual a 1 sobre T. Sendo período e frequência inversos, e no exemplo que a gente viu anteriormente, o período é igual a 0,7 segundo, e sabendo que F é igual a 1 sobre T, substituindo T, teremos 1 sobre 0,7. A frequência, então, daquele móvel em trajetória circular seria igual a 1,4 Hz. No movimento circular uniforme, a velocidade tem módulo constante, dado por ΔS sobre ΔT. Quando completamos uma volta em uma trajetória circular, a distância percorrida é igual ao comprimento da circunferência, ou seja, 2 vezes π vezes r. O intervalo de tempo será igual ao período para essa volta. Podemos então expressar a velocidade através de 2πr sobre t. Mas, sendo a frequência inversa do período, eu posso também escrever essa fórmula, sendo v é igual a 2 vezes π vezes r vezes f. Para o movimento ser circular, a direção e o sentido devem mudar a cada instante. Então, a direção será tangente à trajetória e o sentido será o mesmo do movimento. A aceleração está sempre relacionada com a variação da velocidade, nesse caso, com a mudança da direção. Essa aceleração, responsável pelas alterações da direção e sentido da velocidade, é denominada aceleração centrípeta, cujo módulo é dado pela expressão v² sobre r. A direção da aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade e o sentido é radial, ou seja, aponta para o centro da circunferência. As lavadoras de roupa compõem um grupo de eletrodomésticos muito presente nas residências. O seu funcionamento ocorre de acordo com a programação prévia, combinando diferentes tipos de movimentos de rotação do cesto. Na etapa final de lavagem, centrifugação, a máquina gira esse cesto a uma frequência de 1.500 RPM, rotações por minuto. Considerando π igual a 3,
e que o cesto possui um raio de 20 centímetros, a velocidade em metro por segundo de um ponto pertencente à parede deste cesto corresponde a... Estão aí as alternativas. Vimos que a velocidade, em função da frequência, é igual a 2π vezes r vezes f. O raio é igual a 20 centímetros, colocando em unidades SI, é 0,20 metros. A frequência é uma relação entre o número de rotações por unidade de tempo. Como a frequência foi dada em RPM, seria 1.500 rotações a cada 1 minuto. Colocando também a frequência em unidades SI, e sendo 1 minuto igual a 60 segundos, frequência é igual a 1.500 dividido por 60. Então, a frequência utilizada vai ser igual a 25 Hz, então 25 rotações por segundo. Substituindo na fórmula, nós vamos ter 2 vezes 3, porque π é igual a 3, o raio é igual a 0,20 e a frequência vale 25 Hz. Multiplicando, nós vamos chegar a 30 metros por segundo. A alternativa correta é a letra A.